pessoal, estamos começando mais um Momento Criativo, esse que é um momento pensado, idealizado e propiciado pela Registro Feito para falar sobre registro de marcas para o mercado criativo. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e host desse podcast e mais uma vez aqui então para gravar comigo, Paulo. Como é que vai, Paulo? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Zamboni, sou CEO da Registro Feito e estamos aqui no nosso terceiro podcast, hoje especial, temos nosso primeiro convidado, Pablo Frandaloso da Chaminé, que vai falar um pouquinho com nós aí sobre o mercado criativo também, né? Maravilha, Pablo, a gente sempre faz uma pergunta para quem está ouvindo ali só no áudio, né? Não está assistindo e também não conhece você. Quem que é o Pablo na fila do pão aí? Como é que tu se apresenta? Legal. Então, olá pessoal, sou o Pablo, prazer pelo convite aí, né? De estar aqui conversando um pouquinho sobre essa trajetória. Eu sou publicitário de formação, tenho especialização em branding, mestrado em gestão de design e também uma especialização MBA em inovação e empreendedorismo. Mas, acima de tudo, sou um grande apaixonado por marcas e por todos os métodos de criação. Estudo muito aí há mais de 10 anos e hoje estou à frente da Chaminé, sou um dos sócios e também diretor de estratégia de marca lá na Chaminé e quero compartilhar um pouquinho aí com vocês da nossa rotina, nosso dia a dia. Maravilha. A gente sempre fala, né, do processo, como ele fica mais tranquilo e mais fluido quando envolve o criativo em todo o processo para viabilizar a marca, né, Paulo? Mas agora a gente quer ouvir dele, né? Como é que é esse vai e vem, né? Como é que é no momento de registro da marca? Como é que é esse negócio, Paulo? As pessoas acreditam que terminou o design lá, manda pro Paulo, passa o bastão, registra aí que tá pronto o desenho, né? E é um pouco mais complexo que isso, né? Então eu gostaria que vocês explicassem como é que é esse vai e vem, essa troca. Vamos falar assim, por exemplo, em uma marca. Quantas vezes vocês conversam? Quantas reuniões existem? Qual é o processo, né? Se existe um método ali. Podia explicar um pouco melhor como é que funciona tudo isso? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso antes de passar o bastão pro Pablo aí para que ele possa estar falando mais aí para nós, né? Eu vejo que existe duas formas de trabalho, né? Existe muitas vezes uma pesquisa que a gente faz para um cliente específico ou para uma agência com um certo nível de detalhamento, mas quando existe uma parceria sólida e uma confiança mútua entre os trabalhos, esse trabalho ele toma outro corpo, né? E a gente avança, a gente consegue entrar em detalhes que normalmente em outros casos a gente não entra, né? Então, sempre que eu recebo um projeto da Chaminé, né, eu tento entender, a gente faz um briefing muito bem feito para entender qual é o segmento, qual é o projeto de expansão dessa marca também, até para que a gente possa entender e saber que tipo de proteção a gente vai dar para esse caso, né? E do outro lado existe uma confiança muito grande também, né? Por quê? Porque afinal de contas tem todo um projeto que vai ser feito, todo um investimento, e o cliente ele espera que esse projeto ele dê certo, né? Então acho que seria mais ou menos essa a ideia, né? Agora eu vou passar para o Pablo aí para que ele possa comentar um pouquinho mais sobre isso e o que ele espera muitas vezes de uma empresa especializada, e o quanto que essa questão da pesquisa antes do registro, qual a importância para ele nesse processo. Legal. Então, a primeira coisa, quando um processo de marca envolve naming, né, criação de um novo name ou revisão de um name, a gente sempre diz que o buraco é mais embaixo, né? Porque é uma dentro do branding, de toda a construção, acho que é um dos processos assim, mais delicados. Porque o nome, ele é o principal ponto de contato da marca. Às vezes tu não conhece o produto, não conhece a sede da empresa, você tá falando o nome dela, né? O nome é a principal referência. Então isso põe uma responsabilidade muito grande nesse processo, né? Um processo que exige um olhar de vários lados, né? E eu acho que de uma empresa, né? No caso aqui a Registro Feito, a gente tem mais do que um fornecedor, é uma parceria. Ela tá participando desse processo, trazendo a especialidade dela, nos dando mais segurança, mas ao
mesmo tempo nos ajudando a encontrar soluções, porque às vezes tu tá com uma estratégia de marca em nomes que você sabe que tem um potencial muito grande, mas você precisa ter um olhar estratégico que te diga, cara, e se a gente fizer isso aqui, se a gente olhar para esse outro lado, eu acho que nisso a gente trabalha muito bem, né, Paulo? Temos aí muitos cases em que a gente conseguiu trazer soluções através do registro, que conseguiram resolver criativamente, que é muito importante, mas também deram a proteção para o cliente, né, de ele ter aquela marca, de ter exclusividade de uso. Então, eu diria que hoje eu não desenvolveria um processo de marca sem ter um parceiro confiável para dar esse suporte. E não recomendo que, né, ninguém faça isso, porque é realmente arriscado e o risco às vezes custa muito mais caro ou, né, muito mais dor de cabeça, porque não é só investimento financeiro, é tempo, é energia, é expectativa, né, que você coloca em cima daquela marca. Eu notei algumas coisas interessantes aqui. A primeira coisa é que, antes de mais nada, além de vender a marca para o cliente, você tem que vender também para o registro, né? Então você tem que explicar toda a ideia da marca, todo o propósito para o Paulo, para ele entender também todo o espectro e encaminhar as possibilidades. E outra coisa que eu achei legal é assim, a gente fala em inovação que ideia não vale nada, né? Vale 10 centavos o balde. Uma ideia não colocada em prática, ela não tem utilidade. Ou conhecimento armazenado não tem utilidade, não tem valor. E outra coisa que eu achei legal é o preço da incerteza, né? Quando você trabalha em cima de algo que você não tem certeza se é viável, se por mais lindo, comunicativo e evoluído e moderno que seja a marca, se isso é incerto de funcionar no mercado, né, como uma marca registrável, esse preço é muito alto de se pagar, né? E é incerto, né, Paulo? A gente sabe que pode vir um processo, pode vir algum tipo de mudança que você tem que fazer em todo o teu negócio. Então, a gente já falou mais de uma vez no podcast aqui que o preço da incerteza ele é infinito, né? Porque você não consegue mensurar quantas cartinhas vão chegar, né? Não conseguem mensurar quantos problemas vão acontecer. E, galera, eu queria saber esse processo, né? Quando vocês fazem um trabalho de criação de name lá e para definição, eu sei que surgem muitas possibilidades disso. Quantas dessas possibilidades chegam até o Paulo para visualizar qual teria um caminho mais assertivo, né? Ou são poucas, são selecionadas? Como é que funciona esse processo, só pra gente entender? Tô bem curioso sobre isso. Legal. Então, o processo de criação de name é algo que eu estudo muito e que hoje você não tem, assim, metodologias. Identidade visual você tem, algumas outras coisas você tem, mas naming é algo que ainda falta. A gente tem ferramentas e na Chaminé a gente tá há 10 anos desenvolvendo nossa própria metodologia. E ela tem cada vez mais rigor, porque é cada vez mais difícil você encontrar uma marca que responda estrategicamente, criativamente e na questão de registro, né, legalmente. Então, o nosso processo, falando mais da criação, ele vai gerar, às vezes, 400, 500, 600 possibilidades, assim, em brainstorm mais livre, e aí a gente começa a filtrar. Tem filtros criativos, está atingindo o que a gente combinou com o cliente, o caminho que aquela marca tem, a personalidade dela. Tem filtros estratégicos, está conversando com o público, está passando a mensagem do teu posicionamento. Então a gente vai filtrando e aí a gente entra no filtro legal, né? Que aí é o filtro onde o Paulo vem pro projeto, analisa isso com a gente. E com ele, como eu tenho essa abertura, essa intimidade, eu sempre primeiro peço o parecer dele. Paulo, esse é o negócio, essa é a marca. Quais são as classes? Qual que é a melhor estratégia? Então ele traz essa análise e aí ele faz todo esse trabalho de pesquisa. Às vezes vai variar um pouco, mas é no mínimo 10, às vezes 15, às vezes 20, às vezes durante o processo surgem novos insights e ele tá sempre ali, né, junto com a gente nesse processo, porque também você tem um tempo, né? Você não tem que ser ágil para conseguir fazer essa entrega do projeto para o cliente. Então, é mais ou menos por aí, né, Paulo? Uma coisa muito importante é que, vamos lá, desses 300, 400 nomes aí que o Pablo comentou, se reduz a uma lista de 15 nomes. Então você imagina a responsabilidade que você tem em cima desses nomes. Muitas vezes tem muitas coisas que são estratégicas, que estão em cima de alguns nomes,
e que se você simplesmente dizer, olha, essa marca não passa, tá? Tem muita coisa que vai pro ralo. Então, muitas vezes, a gente acaba entrando nos detalhes para entender, pô, esse nome aqui, ele não passa porque já existe uma empresa que utiliza essa marca, mas será que essa empresa está ativa? Será que eu não consigo derrubar esse registro e disponibilizar essa marca para o cliente? Então a gente tenta eximir todas as possibilidades para entender. Muitas vezes, pô, se eu tentar registrar a marca, o nome simples não passa, mas e se eu trabalhar com nome composto, sabe? A gente tem alguma jurisprudência, a gente tem alguns outros casos que possibilita que essa marca seja registrada como nome composto, né? Então, a gente faz toda uma análise justamente para dar alternativas, para que aquela lista que muitas vezes passaria lá 3, 4 nomes, a gente consiga entregar o máximo de opções, mesmo que com possibilidade, de repente, de ter que mudar alguma coisa para poder utilizar essa marca, né? E acredito que deva voltar para vocês também coisas e possibilidades de nomes que vocês também não levantaram no momento criativo. De ajustes, como o Paulo falou, da parte coletiva, ou tira uma letra, uma coisa assim. Existe esse devolver assim pro pessoal do criativo e dizer assim, olha, com esse pequeno ajuste a gente conseguiria... registrar em muitas classes, conseguiria ajustar bastante. Existe essa volta? Como é que funciona isso? Sim. Não só isso, né? Isso é de praxe, sempre a gente recebe numa planilha e aí a gente devolve com todas essas sugestões e tal. Como também, muitas vezes, você pega numa classe específica, você tem vários segmentos e muitas vezes você mudando um pouco ou, de repente, retirando alguma coisa do segmento que você está colocando a marca, você consegue passar por cima de uma outra marca que já está registrada. Então, assim, toda essa parte de estratégica na pesquisa, ela facilita muito o processo de criação de names. Por quê? Porque você acaba aumentando o potencial de marcas que têm possibilidade de registro, né? Então, seria mais ou menos nessa linha, né? O legal é que tem casos que nessas trocas surgem novas ideias, porque... Nome eu sempre digo, é uma busca. Você não vai criar total... É uma busca. Tu vai pegando uma ideia dali, uma palavra dali, aí tu mexe naquela palavra, aí tu junta com outra coisa e vai testando. Então, nessa busca, quando a gente vai conectando e trocando com esse olhar, às vezes surgem coisas novas. Então, já aconteceu, assim, de a gente resolver meio que na discussão, cara, aqui vai ter uma proteção legal, vai cumprir os objetivos estratégicos, criativos. Então, essa parceria é muito importante. Você tá construindo junto e você se sente mais seguro. E um ponto bem importante, acho que é essa transparência também com o cliente, né? Então, sempre que o Paulo me passa um retorno, ele sempre me passa as informações do porquê aquilo está disponível. Eu consigo também embasar isso para o cliente, porque daí depois, quando ele vai, de fato, efetivar o registro, ele já está por dentro, né? Então, ele já começa a entender, porque tudo tem um risco, né? Como a gente comentou no começo, todo nome você vai registrar, é uma incerteza, né? Que tu falou, né? Mas a gente tenta mitigar isso de uma forma que, mas se acontecer isso, a gente vai defender assim, aí vai... Então, tu tem uma estratégia, tu não vai ser pego desprevenido, né? Eu acho que isso é muito importante, porque o cliente tá investindo ali, ele quer essa incerteza ser um pouquinho mais, né, mais segura, mais branda, né? Eu imagino que a pior coisa que tem é você criar algo que o cliente se apegue e depois não é viável. Então você meio que faz ele sonhar e depois você mata o sonho dele no mesmo momento. Cara, e sobre isso, sobre transformar o sonho em realidade, vocês têm algum case de sucesso em que dá pra mostrar pro pessoal que tá ouvindo a importância de ter essa parceria, de como funciona essa sinergia? Assim, algum caso em que vocês conseguiram meio que dar uma solução de mestre, assim, pro negócio, sabe? Uma marca, assim, muito boa, muito top e que teve portas abertas, assim, para registro, que conseguiu se mostrar realmente um caso, assim, que vocês podem dizer, esse aqui eu quero fazer um quadro e quero colocar aqui na parede porque ficou muito bom.
Dá um exemplo para nós aí no case de sucesso. Sim, acho que tem o case de Mapalaro, né, Isso. Paulo? Esse foi um case que era muito importante, porque era uma empresa com já bastante tempo de mercado, acho que eram mais de 10 anos, 15 anos, algo assim. Mais complexo. É, bem complexo. E tinha um nome que, inclusive, ela tinha esse registro, mas por algum equívoco do registro do profissional que havia feito isso, ficou desprotegido e acabou causando um problema, um conflito. E aí pensa, né? O cliente ali, com uma marca que ele já está construindo há mais de 10 anos, que ele já tem um apego emocional, que ele tem uma referência de mercado, que ele acredita que fez tudo certo, porque ele registrou, e ele é pego de surpresa, né? Totalmente. Então, ele tem que resolver aquilo de uma maneira que não sofra tantos danos, né? E aí você começa... Tá, como é que eu resolvo isso, né? Nesse caso, eu acho que foi bem legal, porque a gente encontrou uma solução que manteve a essência do nome, adicionando um termo a ele. Então, o mapa se tornou Mapalar. E aí veio de toda uma estratégia de que, legal, até aqui o mapa é essa coisa geográfica, né? Mas o que as pessoas constroem no imóvel são essas expectativas, esses sonhos. Aí entra o lar. Então, Mapalar. E aí veio todo o olhar, né, também de registro que permitiu que o cliente conseguisse ter esse registro, né, Paulo? Esse foi um exemplo da sinergia bem feita entre uma empresa especializada de marcas e patentes com uma empresa especializada em brand, né? Porque quando chegou esse briefing para nós, eu entendi o anseio por trás que o Pablo me passou do amor e a forma como a empresa estava apegada a essa marca. E aí eu fiz todo um estudo em cima disso e eu descobri que a marca Mapa Imóveis não passava, porque já existia outro registro. Porém, já existia outras mapas. Opa! Se existem outras mapas, a gente entra na lei da isonomia, onde todos são iguais perante a lei. O que a gente precisava é apenas achar um outro termo junto com um mapa que fosse diferente e que gerasse uma certa diferenciação. E foi o que aconteceu e aí eu acho que começou todo o projeto e de lá foi um gol de placa, né? A marca já foi registrada, já faz quanto tempo já que a Mapalar está no mercado? Cara, a nova marca, eu acho que foi meados já faz mais de 3 anos aí, 3, 4 anos, eu acho que ela foi pro mercado. E legal que um problema foi transformado numa coisa positiva, porque foi um novo momento. Aí foi criado um discurso de comunicação, foi aproveitado, acho que, se não me engano, o aniversário da empresa para fazer como se fosse um relançamento. Porque normalmente quando tu fala em mudar um nome, mudar uma marca, tu traz algumas reações iniciais negativas, né? Será que a empresa não tá bem? Será que alguém comprou? Será que vendeu? Será que... O que tá acontecendo, né? E aqui foi um caso que a gente conseguiu transformar o limão na limonada, assim, né? E ficou gostosa, ficou boa, ficou legal. Mas com um trabalho muito... Porque sozinho a gente não... São coisas que tu não consegue, às vezes, resolver, porque tu não tem toda essa amplitude. Mas quando a gente junta as especialidades e aí o cliente sai satisfeito, a gente fica, né, satisfeito de ver um case assim funcionando. E eu acho que também traz, né, até referências para o mercado, né, de como dá para resolver as coisas se tiver um olhar diferente, né? Maravilha. Eu gostaria de algum case que chegou para vocês assim muito tradicional, muito feijão com arroz, muito fácil de dar errado, né? Tipo aquele negócio, isso aqui tá com cara que não vai passar. E aí vocês viraram o jogo, de alguma forma vocês conseguiram criar em cima da expectativa do cliente. Porque o cliente, muitas vezes, ele tem vontades e ideias que ele quer que estejam no projeto. Eu tô pagando, quero, né? Então, eu quero que tenha esse termo, eu quero que tenha esse nome, eu quero que tenha essa letra. Não sei também até que ponto, né, o cliente fica livre para escolher isso, mas até que ponto vocês trabalham essa questão de elevar a marca do cliente, aquilo, ele chega com uma necessidade e vocês conseguem multiplicar isso lá na parte criativa e obviamente depois na parte estratégica. Tem algum case assim?
Cara, eu acho que eu vou falar um pouquinho de como a gente trabalha quando a pessoa chega, porque no nosso processo, isso já na primeira conversa, no diagnóstico inicial, a gente já consegue mudar um pouco, porque a gente investiga muito. Então, às vezes o cara chega, tu ouve aquele nome, mas esse nome é genérico, parece qualquer coisa, e aí você vai perguntando, vai trazendo, e já aconteceu muitas vezes, realmente, o próprio cliente percebia, não, vamos ter que buscar um nome melhor. Então, eu acho que hoje, como o nosso processo, ele sempre baseia um nome a partir de uma estratégia, de uma direção. Nunca vou sair criando um nome sem fazer isso primeiro. Aí é uma coisa bem da nossa metodologia, porque senão qualquer nome pode servir, certo? Se eu não tiver uma estratégia, se eu não tiver um propósito, qualquer nome serve. É tipo aquela fala, né, de se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho vai servir. O nome é a mesma coisa, não existe uma fórmula pronta, né? Uma vez se falava, todo nome tem que ser curto. Quem disse Berenice, uma marca da Boticário, que, né, tem muitas lojas, é um nome comprido, né, mais longo, né, que não encaixa nessa fórmula, tem que ser curto, tem que falar, tem que ter a ver com o segmento. Não, qual que é a tua estratégia de marca? O teu posicionamento é seguir mais o mercado ou ele é romper a categoria? A partir daí, então, aí eu consigo julgar o nome. Porque se tu me falar qualquer nome aqui, eu vou falar, não sei, pode ser bom, pode ser ruim. A não ser que for muito ruim, né? Mas quando eu começo a analisar o objetivo do negócio, aí eu tô pensando estrategicamente. Aí o nome começa a ganhar esse papel que ele pode, né? Então, uma vez você dava nomes que eram mais parecidos com o segmento, né? Era mais normal. Hoje é uma que tu pode até registrar, mas não tem exclusividade, né, Paulo? Hoje acho que vale muito mais a pena tu buscar uma autenticidade no nome, né? Hoje eu vejo que um dos maiores problemas hoje da questão das marcas é a dificuldade de se diferenciar nas redes sociais. Porque quando você pega um nome que é muito comum, quando você está investindo nas redes sociais, você está dividindo esforços, né, e gastando dinheiro para competir com várias outras marcas que são muito parecidas. Então, eu acho que a grande sacada é tentar trazer nomes de outros segmentos e nomes que eles sejam realmente originais, para que você consiga ser referência, e por mais que de repente no primeiro momento ela vai ter um impacto, né? Mas ela vai marcar muito mais, né? Então eu vejo que vários projetos que eu participo, o pessoal tem ido mais nessa linha, sabe? Porque tentar usar o feijão com arroz é uma coisa que não dá mais para usar. O NPI hoje, ele está registrando aproximadamente 50 mil pedidos de marca por mês. O banco de dados está gigantesco. Hoje, eu te diria que aproximadamente 60, 70, até 80% das pesquisas que a gente faz, as marcas não passam. Então, assim, hoje está sendo um dos maiores problemas para nós é encontrar brechas para poder registrar marcas. E muitas vezes você vê um empresário ali que está há 10, 15 anos utilizando uma marca que está crescendo, com grande potencial, e que ele não se deu o luxo de desenvolver uma logo ou muitas vezes não registrar essa marca, né? O que é um grande problema e casos desse tipo, na maioria das vezes, ele tem que trocar de marca lá na frente, né? Porque em determinado momento ele vai precisar ter a marca registrada, ele vai precisar investir nessa marca, e se não tiver tudo certinho, os problemas vêm depois, né? Esse negócio de posicionamento é aquela máxima, né? Se você não se diferencia ali na marca, você começa a brigar de igual para igual, e aí tudo vai cair em cima da questão de preço e o esforço, né? A gente já falou aqui em outros episódios, o esforço e o investimento que você vai ter que fazer para ser ouvido, né? Porque nas redes sociais, na internet, você está disputando atenção com muita gente. Então, o esforço que você vai ter que fazer como uma marca comum, que pode ser até, inclusive, facilmente confundida com outros setores, tipo, como assim? Eu achei que eles faziam só roupa e agora eles estão vendendo comida, sabe? Fica um negócio muito comum. Às vezes, tu tem até essa confusão entre marcas. Então, quando você tem uma diferenciação muito grande, né, Pablo, tu pode complementar, inclusive, um naming que seja
totalmente uma palavra nova, né? Que não existe. Isso que é o mais legal, né? Criar termos que não existem ou se apropriar de termos de outros mercados, né? Aí você já faz com que a marca saia na frente e ela consiga realmente falar mais alto no meio da multidão, né? Ela consiga se diferenciar por design, né? Por design a marca já é diferente, já conversa diferente. Então fala um pouco mais sobre se esse é o método de vocês também, se vocês tentam sempre levar para esse lado, porque vocês já sabem que o caminho mais certo, mais aberto para registro é quando a gente cria, entre aspas, algo que não existe. Óbvio que não tem como criar algo que não existe, mas cria uma coisa que dificilmente foi pensada antes, né? Um nome que nunca foi pensado antes, né? A gente gosta muito disso e desde o primeiro contato, quando o cliente chega até nós, a gente tenta trazer esse olhar. Olha, a gente gosta de buscar a inovação. A gente vai olhar para o teu mercado, a gente vai reconhecer o padrão do segmento. Existem códigos que estão da categoria que a gente chama, tanto de nome, ou aspectos visuais, ou de discurso, mas a gente vai buscar mudar um pouquinho, né? Porque assim, quando você acha que quando você entende que uma coisa é muito igual à outra, muito parecida, o que você vai fazer? No mercado, vi dois produtos, eles são achei muito parecidos, mesma cor, um nome parecido, tu vai pegar o mais barato, é óbvio. A não ser que tu tenha uma estrutura e tenha uma estratégia que se baseia, não, eu vou vender realmente o mais barato, mas que eu acho que muito poucos conseguem isso, né? Ainda mais quando tá começando um negócio, tu vai às vezes tá numa concorrência de players há mais tempo, né? Players que conseguem às vezes fazer algumas coisas que você não vai ter condições. E outra, se o teu único diferencial é o preço, será que você tem um diferencial mesmo? Se o teu concorrente baixa o preço, você não tem mais nada, sabe? Eu sempre faço essa provocação, porque isso vale pro nome. Se o teu nome é muito igual, muito genérico, que se parece que o teu nome funcionaria com qualquer outra empresa do teu segmento, é porque ele é fraco, ao meu ver, assim, essa é a minha... Eu acho que um exemplo muito bom que a gente poderia falar, um case interessante, é da Julieta. Legal. A Julieta foi um trabalho que a gente desenvolveu aí juntos também, né? E que vocês conseguiram agregar muito valor a essa marca, né, Pablo? Depois eu vou deixar você falar um pouquinho mais sobre o projeto e como que funcionou. Mas uma das coisas que me chamou a atenção nesse projeto, que eu quis trazer para a mesa, foi todo o processo de registro. Quando a gente fez toda a pesquisa, a marca ela estava disponível. E quando a gente entrou com o processo de registro, até para vocês entenderem o quanto é complicado hoje essa questão do registro no INPI, a gente entrou com o processo de registro e quando você entra com o processo de registro, existe uma janela de aproximadamente 30 dias antes e 30 dias depois que você não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque o banco de dados do INPI, ele demora mais ou menos esse prazo de 30 dias para que eles atualizem o que entrou há 30 dias atrás. Então, quando a gente entrou com o processo de registro, a gente deu a sorte de entrar com um dia antes que uma outra empresa de Curitiba. Cara, foi no limite. Você acredita isso? A gente entrou com o pedido, acho que foi no dia 6... E eles entraram no dia 7. Foi uma situação assim bem similar. E é uma coisa que eu sempre lembro, né? Eu sempre falo. Muitas vezes o cliente não tem pressa. Muitos clientes, eles registram a marca antes mesmo de abrir as portas, né? Eles muitas vezes nem têm um CNPJ ainda e ele já está registrando a marca no nome da pessoa física ou está usando um outro CNPJ para não perder o time, não perder o prazo. Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes você investe numa agência que vai estar fazendo todo um trabalho de construção de marca, encontrar o nome perfeito e aí quando você encontra o nome perfeito você fica se enrolando e às vezes por questão de dias, né? Você acaba perdendo todo um projeto. Inclusive, eu quero deixar uma pergunta aqui pro Pablo. Já aconteceu de cliente aprovar uma marca e no meio do projeto ter que mudar porque apareceu outra coisa no meio?
Já aconteceu essa situação com você? Já, Pablo? Já, a gente já teve vários casos e até pegando o teu exemplo de, às vezes, não, vou deixar, vou esperar, já teve Gostei, caso... mas deixa eu ver outra coisa aqui. Ou às vezes tá tudo aprovado e a primeira recomendação que a gente faz, então legal, já fala lá com o Paulo, já entra com esse pedido porque tem essa questão da anterioridade, né? Então, um caso de Julieta Cafés, por um dia foi uma vantagem, tudo bem que você não tem como saber, mas então não brinca, né, com a chance de dar errado. Então a gente já pegou casos que o nome foi apresentado, foi tudo aprovado, aí a partir do nome a gente já desenvolve identidade visual, enfim, os pontos de contato da marca, e o cliente demorou, sei lá, mais de 3, 4 meses para entrar com o pedido, e quando ele foi entrar, não deu mais. E aí não tem o que fazer, né? A gente já tinha finalizado o projeto, todo aquele investimento, aquele tempo, ele foi praticamente pro ralo, assim, né? Então... Deixa eu ver se eu entendi, Paulo. Mesmo que no dia seguinte, né, que projeto branding aprovado, vamos registrar, dia seguinte o Paulo entra com o registro lá. Mesmo assim, ainda tem a chance dessa janela de 30 dias de dar a coincidência ou conflitância, né? Por N fatores, você já explicou assim, tem muitos fatores que podem gerar conflitância de ter uma marca muito parecida, né? Então, mesmo assim pode acontecer. E é louco dizer, mas a gente sabe que as coisas acontecem em paralelo em muitos lugares, né? Por exemplo, assim, cafeteria, que começou a virar uma moda, que a gente diz, mas não é, né? Um café gourmet e tal. Cara, tu pensa... tendência. Isso começa a virar uma tendência em tudo que é lugar. A chance de você ter, né, pessoas empreendendo e fazendo aquilo naquele momento ao mesmo tempo é muito grande, com 50 mil nomes por mês, né? Então a chance de dar errado é muito grande. Então vale lembrar que mesmo assim, né, é aquela máxima, né? Todo cuidado é pouco. E mesmo assim ainda pode dar problema, né? Teve algum caso assim que nessa janela deu algum conflito? Ou... Várias vezes. Olha só, Várias mais vezes. comum do que a gente pensa. Né? Sim, na verdade, não só com esse cliente específico, que era da Chaminé, mas também com outras agências de vários projetos, né? E o que o INPI entende? O que diz a lei, né? A lei diz o seguinte, que o registro de marca, ele se dá pela anterioridade, ou seja, é quem registra primeiro. Porém, existe uma lei, uma cláusula que diz o seguinte, que se uma empresa utilizava essa marca 6 meses antes desse pedido de registro e ela conseguir provar que ela tem anterioridade por tempo de uso, esse registro se torna nulo e quem tem o direito é a empresa que tem a marca há mais tempo. Então, muitas vezes, não é só pesquisar no INPI. É você fazer todo um trabalho nas redes sociais, é você entender que muitas vezes a empresa lá não registrou a marca, não deu bola, mas se chegar alguém e disser para ela, olha, tem o pessoal lá de Chapecó lá que registrou a marca, uma marca igual à tua. E o cara diz, mas eu utilizo essa marca há 15, 20 anos. Ainda dá tempo, né? Se ele tiver no processo de registro, o INPI pode até ter concedido a marca, mas estiver dentro do prazo de 6 meses depois que o INPI concedeu a marca, se entrar com um processo de nulidade do ato administrativo, é possível derrubar a marca, tá? Então, é bem delicado isso, né? Mas é um processo que tem que ser passado. Por isso que é muito importante fazer todo esse apanhado, né? Não só pesquisar no INPI, mas como você pesquisar em todas as redes sociais para entender também. Olha, tem uma empresa lá, mas essa empresa é uma empresa bem modesta e tal. Perfeito, quem sabe essa empresa não vai incomodar. Sabe o que me fez pensar agora, Paulo, que assim, eu acredito que devam existir casos em que chega uma marca para registro que não vem pela agência, né? Que vem diretamente da necessidade do cliente. Até existe o caminho para registrar e tudo mais, mas da importância de você pensar num nome diferenciado, né? Porque você foge dos conflitos, né? Você consegue mitigar a conflitância. Porque, por exemplo, se você recebe uma necessidade de registro e ela é muito comum, por mais que exista como registrar, a chance de ter alguém com esse nome comum lá, que depois vai reclamar e pedir
por anterioridade e atuação no ramo é muito grande. Agora, se essa marca passa por um branding, passa por um trabalho em que vai criar algo praticamente do zero, algo que é diferenciado, que é novo, a chance de dar conflito depois, né, de alguém dizer, opa, não, eu já faço isso, eu já trabalho com isso, é muito menor. Então a importância de passar por um criativo antes, é isso que é legal falar, porque você mitiga os problemas no futuro, né? Que isso serão coisas que problemas que você tá criando no futuro, né? Tu tá criando um nome comum, uma marca comum, a chance de aparecer alguém com isso comum também e dizer que já trabalhava com isso há 15 anos atrás é muito grande. A gente tem recebido muitos pedidos de empresas com sobrenome, tá? Eu até, no outro podcast, eu comentei um caso de uma construtora que trabalha há muito tempo no mercado, eu acho que mais de 15 anos, e que simplesmente ele não vai mais poder usar o sobrenome dele, né, dentro do segmento de negócio. Por quê? Porque já tem uma outra empresa no mercado que fez esse trabalho antes. Então, é uma situação muito delicada. Ninguém está salvo. Esse negócio de dizer, se qualquer coisa eu mudo uma letra. Qualquer coisa eu mudo. Isso é clássico. Quando você é pequeno, é fácil de mudar. E outra, a maioria dos empresários, eles não têm essa consciência que o NPI não é bobo. O NPI, ele não analisa só a escrita. O NPI, ele analisa toda a fonética, tá? Se uma marca, ela gera algum risco, tá? De aonde o cliente pode se sentir enganado, achando que está comprando um produto por outra empresa, essa marca, ela não pode ser registrada, né? Então, isso é muito importante, né? Legal, eu gostei dessa frase, ninguém está salvo aí, realmente, né? Tu pode ter problemas no momento do registro e futuramente também, foi esse o caso. Pablo, eu gostaria de saber com relação a você conseguir, se teve algum caso, algum case, conseguir resgatar parcialmente alguma coisa do nome de uma marca já existente. No caso ali da marca anterior que a gente falou, vocês adicionaram uma palavra para fazer uma composição e aí criar uma nova marca. Existiu algum caso em que vocês meio que simplificaram um nome, uma marca, fizeram um rebranding, né? E simplificaram e preservaram alguma essência de um nome nesse sentido para conseguir resolver problemas de conflito e se diferenciar do mercado? Vamos dizer, por exemplo, o sobrenome, né, ali da construtora que a gente comentou. Daqui a pouco, resumir esse sobrenome ou utilizar iniciais, alguma coisa desse tipo. Teve algum caso nesse sentido? Existe esse caminho também? É viável? Sim, é um caminho que ele é viável. A gente não fez assim tantos nesse sentido, mas, por exemplo, você pode trabalhar com uma sigla. Eu gosto muito de trabalhar com acrônimo, por exemplo, que aí você usa as letras, mas não uma sigla por ser uma sigla, né? Você cria uma palavra que ela tem um sentido, mas ao mesmo tempo ela também remete à sigla que tu tá usando. Então é uma sigla, mas uma sigla com significado. Porque hoje, além de tudo isso, a gente tem que ter cuidado com a visão de futuro do teu nome. Porque tu tá colocando um nome agora. Sei lá, eu trabalho com queijo. Eu vou colocar Casa do Queijo no meu nome. Mas aí eu vou crescer, daqui 3, 4 anos, eu tô vendendo embutidos. Tô vendendo charcutaria. Daí o Casa do Queijo. Por mais que eu até tenha um registro, ele vai comportar esse outro nome. Então eu acho que quando a gente tá falando de brand, de construção de marca, de registro também, a gente tá falando do futuro, como você falou. Então eu já tenho que projetar. Se eu não tiver a visão do futuro, como é que eu vou, projetar? É totalmente estratégico, né, cara? Então às vezes as pessoas... Esse seria o caminho mais fácil. Eu vendo queijo, Casa do Queijo, tá resolvido, né? Mas você conseguir... Aí você começa a olhar para algo maior, que é o significado da marca, o propósito da marca. Eu não estou só fazendo isso, estou fazendo algo maior. Eu acho que aí é um caminho mais prolífero, assim, de você conseguir nomes diferentes, mas tem que ter essa virada de pensamento. Se você ficar pensando no básico, no literal, você vai... Dificilmente o teu processo criativo vai te levar para um nome mais enriquecedor, até para tua comunicação, né? Como é que eu brinco com a comunicação? Às vezes um nome é tão bom que ele vira uma sacadinha da tua propaganda, né? Bom, sei lá, vamos pegar um grande exemplo, o Bombril, né? Eles se transformam um sinônimo de categoria. Então, quando tu consegue fazer isso,
é porque teve uma ótima escolha de nome, né? E uma ótima estratégia de marca, principalmente, por trás, né? Uma coisa que eu acho importante, que eu gostaria de pedir para o Pablo, para ele falar um pouquinho mais com nós, é sobre essa questão do propósito, Legal. proposta de valor, que muitas vezes algumas agências, alguns escritórios não dão tanta importância, muitas vezes até o cliente não dá tanta importância. E para mim é a cereja do bolo. Hoje o que diferencia as empresas é o propósito, é a proposta de valor, é aquilo que a marca entrega de diferente e a forma que ela utiliza para se diferenciar no mercado com excelência, né? Legal, eu acho que esse é a base de uma estratégia de marca, é o entendimento do DNA, do propósito da marca, porque quando você está num segmento, você vai ter muitas empresas parecidas. Se a gente olhar no produto, no o que você entrega, todas são muito parecidas, né? Um estúdio de design, como a gente, todo mundo entrega um tipo de projeto. Quando você vai pro como você entrega isso, né? Aquela coisa do círculo dourado, eu gosto muito porque ela é simples e forte, né? Você começa a entender teus diferenciais, legal. Mas quando tu entende o porquê, tu começa a ter uma linguagem, uma forma de conexão muito maior. E você começa a ver teu negócio de uma maneira diferente, né? A gente fez aí com o Paulo, quando ele tava dando vida, né, ao registro feito. Eu acho que foi muito legal, porque a gente chegou o real propósito da Registro Feito, né? Para usar um exemplo aqui do nosso lado, né? Que tá aqui conversando comigo. Que era sobre proteger o futuro, né? É isso que a Registro Feito faz. Não é fazer registro de marca. Isso qualquer empresa do segmento faz, certo? Claro, cada uma faz de um jeito, mas olhar para o futuro, entender o anseio daquela marca, daquelas pessoas que estão por trás da marca, que tem um sonho, que tem muito trabalho colocado ali, muito tempo dedicado, muito investimento, muita entrega, às vezes, de uma vida num negócio, né? Como a gente conhece muitos empresários que colocam a sua vida mesmo ali. Então é muito maior, sabe? E quando você consegue despertar isso, você percebe que, cara, eu não tô só criando aqui um nome, um logo, eu tô criando uma marca que vai ser o meu legado, que vai além do ganho financeiro, que é óbvio, né? Todo mundo, uma empresa ali tem esse fim, mas além disso, né? Porque senão eu vou fazer só o que tá dando mais dinheiro, né? Eu não vou me diferenciar. Então, para mim, o propósito é algo que às vezes é um pouco, até às vezes, mal interpretado, até um pouco banalizado, mas quando você entende ele e conecta isso com o dia a dia do teu negócio, que o propósito não precisa ser transformar o mundo. Pode ser algo muito simples, pode ser ajudar a pessoa a proteger o futuro, né? A cuidar do seu futuro, pode ser arrancar um sorriso da pessoa com um café, né? Proporcionar um pequeno bom momento, que é o propósito da Julieta, que a gente construiu. Enfim, eu acho que isso muda totalmente, muda a forma de comunicar, muda a forma até de você lançar produtos, né? De criar novas ofertas, porque aí tu quebra aquela parede de, não, eu faço isso e tô focado aqui no produto. Eu olho como uma marca mesmo. E eu sempre digo, para ter uma grande marca, não precisa ter uma empresa de porte grande. Acho que o primeiro passo é você pensar como uma grande marca. E pensar como uma grande marca é olhar para questão de registro, é olhar para estratégia. Então, eu gosto muito dessa visão, é o que a gente aplica aí no dia a dia. Uma coisa bem importante que eu gostaria até para fechar esse assunto, que eu acho que tá muito bacana, é falar que não adianta a gente participar de todo o processo, fazer todo um briefing, fazer todo um trabalho e entrar na pesquisa e fazer uma pesquisa avançada e na hora do registro o cliente pegar e passar para outra empresa fazer o registro, tá? Por quê? Porque todo esse histórico de como foi a pesquisa, o que foi pesquisado, as objeções que a gente teve que trabalhar na pesquisa, dificilmente a outra empresa de marcas e patentes ela vai conseguir entregar. Então, sempre que a gente trabalha junto com os projetos da Chaminé, a gente sempre tenta acertar isso, para que o cliente ele faça a pesquisa, mas também ele faça esse processo de registro conosco, até pela responsabilidade, senão é muito fácil, né? Não, mas foi outra empresa que pesquisou. Quem viu a viabilidade foi vocês, então... Exatamente, para dar problema ali... Nossa... E até a agilidade, né? Porque tu já tá com toda a estratégia setada, né? É só realmente ir e tu já previu tudo aquilo. Então, é um processo realmente. Se tu corta o processo, ele tem prejuízos normalmente. Muita coisa se perde, né? Muita coisa se perde, né? Tudo que foi conversado e tudo que foi trabalhado em cima acaba
uma boa parte se perde, né? Cara, é muito legal ver isso que você falou sobre o propósito, porque acima de tudo é comunicar o sonho grande da empresa, né? Naquela tagline, naquele slogan, na marca, na maneira como ela foi desenhada, pensada, concebida ali, é comunicar isso, né? E muitas marcas não pensam que precisam falar com o seu público. Elas pensam que precisam de uma marca só para poder viabilizar o produto delas no mercado. Não vem a marca como um porta-voz do seu produto, né? E tudo a gente sabe que é discurso, né? Um discurso vende qualquer coisa. Então a marca também é um discurso. Quando a marca se apresenta na embalagem, se apresenta nas mídias sociais, quando ela faz um post, faz um trocadilho com a própria marca, é um discurso. Então pensar dessa forma, acho que leva a caminhos que são bem interessantes, né? Eu sempre digo que uma boa proposta de valor, um bom propósito de um trabalho de branding, ele auxilia muito na cultura da empresa, não é? Total. Por quê? Porque aquilo já está tão embutido que os funcionários, eles respiram aquilo. Você fala todo dia o propósito, a proposta de valor, e aquilo já vai entrando na cultura da empresa. Então isso facilita muito o processo, né? Vira hábito, né? E tem uma coisa que eu sempre digo, complementando assim, que as empresas, elas fazem produtos ou serviços, mas no final das contas as pessoas compram marcas, né? Elas compram uma percepção. Exato. Essa água, eu não sei julgar a qualidade de uma água, nem tenho capacidade para isso, mas a forma com que essa água se apresenta me passa uma percepção. Tem outras águas que se apresentam de uma forma diferente. Então, desde um produto simples, que é água, você pode criar diferenciação, né? Com estética, com nome, com uma estratégia, com um posicionamento. Enfim, discurso eu acho que é tudo, porque construir marca é construir uma imagem, né? Construir uma imagem que vai gravar nas pessoas e vai posicionar a tua marca. Então, tu tem duas escolhas. Ou tu deixa rolar, o mercado vai te posicionar, às vezes dá tudo certo, às vezes não dá muito certo. Ou você faz de forma consciente, que aí entra o branding, entra a construção de marca, entra esse olhar estratégico realmente de marca. É isso aí, galera. A dica de hoje, então, não conte com o preço da incerteza, né? A incerteza tem um preço muito alto, muitas vezes imensurável, interminável. A gente já tem vários casos aí, né, Paulo? A gente já trouxe vários casos. Bem, é isso aí. Acredito que a gente trouxe um papo muito rico, né? Muito, muito legal. Teria espaço aqui pra gente gravar mais uns 5 ou 6, com tanta coisa que tem pra falar, né? Sobre marcas e a parte criativa me chama muito a atenção, né? Eu venho dessa área também. Mas agradecer, então, ao Pablo pelo teu tempo de estar aqui produzindo com a gente. Já deixar o convite, né, Paulo? Quando tiver mais algum assunto, se quiser trazer algum assunto cabeludo também, a gente gosta aqui para falar, algum case. Preciso levar isso lá para falar com o pessoal, então acho que o público vai gostar bastante. Eu até vou dar uma palhinha. Eu já vou adiantar alguma coisa. Eu sei que tá rolando uns projetos. O pessoal aí já tá investindo em educação também. Logo, eu sei que eles vão estar lançando um produto novo. Não sei se tu quer falar agora ou se de repente a gente deixa pro segundo momento. Mas eu sei que vem muita coisa bacana aí da Chaminé, né? A gente acredita muito na educação, já aproveitando, deixando assim a brecha, a gente acredita muito na educação, tanto que os nossos projetos envolvem muito levar a visão de branding para o cliente, porque não adianta eu criar uma coisa se ele não entendeu como aquilo funciona, qual que é o papel, né? Então a gente tá com um novo projeto que, vamos ver se conseguimos registrar a marca primeiro, né, Paulo? Então não vou falar no nome, mas é um projeto que é uma plataforma de aprendizagem, onde a gente vai levar um pouco disso que a gente está falando aqui, mas de forma prática, algumas imersões para profissionais, para empreendedores que querem conhecer um pouco mais e para começar a fazer conexões reais, né? Porque às vezes a gente olha grandes cases, grandes marcas, mas quando a gente vai para a prática é diferente. Então a gente quer proporcionar experiências de aprendizagem de branding na prática, assim, com quem curiosos ou quem quer aplicar no seu negócio, ou com quem quer começar até talvez fazer trazer um novo olhar para a empresa. Então acho que vai ser bem legal, a gente tá bem animado aí com o projeto. Vamos encaixando, né? Só falta tempo, né, pra fazer, pra fazer tudo. É isso aí. Isso aí, galera. Então, agradecer a quem tá assistindo até agora. Lembrando que também temos canal no YouTube, né? Segue lá, Registro Feito.
E também segue nas redes sociais, @registrofeito. As redes sociais também do Pablo e da Chaminé vão estar na descrição aí. E a gente conta com o engajamento de vocês. E coloca nos comentários, né, se tem alguma dúvida, sugestão, reclamação. E então, mais uma vez eu queria agradecer aí ao Pablo pelo convite, né? Para nós é uma honra ter um profissional aí do gabarito do Pablo junto com nós aí, falando um pouquinho mais sobre esse processo, sabendo que essa parte de name é algo que as empresas, as agências têm medo. Né? É o bicho papão hoje, né? Por quê? Porque existe muita responsabilidade, é um processo demorado, muitas vezes caro também de se fazer, mas são poucas as empresas que investem em cima disso, que estudam e que trabalham o conhecimento para realmente entregar um nome diferenciado, né? Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, obrigado por ter vindo e esperamos aí no próximo podcast aí, quem sabe, mais pra frente, né? Legal, gente. Muito obrigado. Prazerzaço mesmo. Paulo sabe que pode contar comigo. Tamo junto aí na lida, no dia a dia. E é uma alegria poder falar um pouquinho mais sobre o que a gente faz, como a gente faz. E espero ter contribuído, né, com um pouco, ter sido produtivo aí, gerado alguns insights. E precisando só convidar aqui. Assunto aí a gente tem de sobra. Tem de sobra. Nasceu aqui um pouquinho da educação que você quer levar para o mercado, né? Acho que esse é um dos nossos propósitos, né, Paulo? Também educar sobre marcas, sobre todo esse universo, mostrar que é complexo, mas ao mesmo tempo tem solução, né? Não é uma coisa tão difícil assim. Tem solução, beleza? Então, até a próxima. Valeu. Valeu, um abraço. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.